Eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é para falar sobre as minhas impressões sobre Rede Sombria, ou Darknet, como a própria Netflix sugere. Ela é uma série barra documentário que eu encontrei aleatoriamente lá em 2018. Essa talvez tenha sido a experiência mais louca em termos de assistir algo que eu não fazia ideia do que podia ser. Em um mesmo dia, eu assisti os 8 episódios de Darknet, logo depois de ter visto o episódio final de Simulacra. Simulacra, para quem não sabe, foi uma série de vídeos que o Cellbit postou no canal dele no YouTube sobre o jogo Simulacra, na mesma época, né, em 2018. Nessa época ficou muito em alta essa sequência do Cellbit jogando isso, e eu também fui uma das pessoas que ficou curiosa para ver. Simulacra por si só já era um jogo muito sombrio e doido, e se a gente somar isso com a edição dos vídeos do Cellbit na época, com aqueles enigmas que ele soltava nas redes sociais, a gente tinha aí o que precisava para formar uma belíssima paranoia completa. O que aconteceu foi que eu, muito reflexiva e apavorada no dia que Simulacra acabou, resolvi dar uma passada pela Netflix e vi bem ali Darknet, como um conteúdo recomendado. Eu não sei como é que isso aconteceu, já que até então eu não sabia da existência dessa série, mas não precisou muito tempo para eu ficar extremamente curiosa e clicar para assistir o primeiro episódio. Darknet te passa a ideia de que vai ser uma série sobre basicamente o que tu encontraria na Deep Web, por assim dizer, sabe? Mas meio que não é sobre isso. O que infelizmente não torna a coisa toda mais leve e nem tranquila de assistir. Ela te põe numa dualidade de ver as coisas bizarras que as pessoas podem fazer a partir da internet e também o quão maravilhosa a tecnologia pode ser no quesito de salvar vidas. Sim, pois é, chega nesse nível. O primeiro episódio me deixou meio chocada, porque mostra abertamente a história de um casal que se relaciona à distância. Mas não da forma que a gente pensa, quando alguém diz que namora assim, sabe? Vai bem para além daquela ideia de web namoro. É uma relação de sadomasoquismo, mas é feita de forma online. Eu não tenho nem muitas palavras para explicar, então eu vou resumir. A menina é quem domina a situação e faz isso dominando até a vida online do cara, usando aplicativo que monitora o dia a dia dele. Mas é importante dizer aqui que tudo isso acontece, obviamente, de forma consensual, né? Ele tá super ok de viver uma relação assim. Até porque, se não fosse algo consentido, não era uma coisa legal, né? Seria um assédio mesmo, um tipo de abuso. No mesmo episódio, e eu digo no mesmo episódio porque geralmente cada um deles conta mais de uma história, tá? Só pra não ficar confuso. Nessa segunda parte do episódio, contam pra gente a história de um moço que mora no Japão e que escolheu se relacionar com uma personagem virtual. Calma que vai além, tá? Vai um pouco além. Esse cara, ele já tá há 2 anos vivendo assim, e isso começou depois de um término bem conturbado, bem pesado que ele viveu quando o namoro de 7 anos dele chegou ao fim. Sério, pensa. Não, assim, não tem nem o que dizer. A personagem em questão com quem ele namora, né, é a Wrinkle, que tu encontra no jogo Love Plus. Jogo esse que eu não fazia ideia que existia, mas aparentemente é muito popular lá no Japão. E, assim, quando eu digo muito, é porque muitos homens escolheram ter esse mesmo tipo de relacionamento com a Wrinkle ao invés de tentar uma relação com outra mulher, digamos assim, uma mulher humana, né? É isso que eu tô tentando dizer. A série conta ainda diversas outras histórias que te fazem repensar a tua vida online e claramente chega o momento em que tu te vê questionando se não é melhor só viver sem essa tecnologia toda. Uma doideira. Caso esses dois exemplos de histórias não tenham sido suficientes, não tem problema. Em algum momento, tu vai conhecer a vida de uma mulher que é eletrossensível e que não consegue viver onde tem sinal de Wi-Fi. Sim, isso existe. Descobri vendo isso na série, mas existe. Inclusive foi assim que eu também descobri que essa é uma doença que não só existe, né? Como tem crescido muito pelo mundo e que não tem cura, não tem o que fazer. O que as pessoas que têm essa condição fazem é só tentar se isolar o máximo possível de tudo ou proteger a casa contra isso. Se o vizinho da moça em questão, né, essa moça do episódio, ligar o Wi-Fi na casa dele, ela sente no organismo dela e aí ela fica mal. Pensa só, tenta imaginar uma coisa dessas, deve ser horrível essa situação.
Nesse mesmo episódio da moça eletrossensível, a gente também conhece a história de um cara que sofreu um AVC, um derrame, né? E precisou da tecnologia para continuar vivendo. E aí também tem uma história de uma outra moça, tudo nesse mesmo episódio, que simplesmente foi embora do convívio da família, sumiu, por conta de um culto realizado pela internet. Então, assim, ela acompanhava, né, em forma de vídeos e podcasts e tudo mais, o conteúdo desse culto, e sumiu. Bizarro demais, assim. Chegou num ponto que o conteúdo do que ela consumia tinha entrado tanto na cabeça dela que fez uma lavagem, sabe? Ela abandonou tudo e foi embora. Entre a primeira e a segunda temporada de Darknet, eu deixei um intervalo de 4 meses para continuar assistindo. E logo que eu comecei a segunda temporada, eu já me senti meio receosa, sinceramente. O motivo do meu receio, da sensação esquisita, foi porque quando eu cheguei na tela da segunda temporada de Rede Sombria, foi que eu vi que os episódios não tinham o nome certo. Eram todos chamados de episódio 1, episódio 2 e por aí vai. Fora o fato também de que os episódios não tinham descrição nenhuma. Eles não falavam sobre o que era. A informação que eu tinha era só a capa do episódio, né? Que era basicamente um frame bizarro ou muito genérico do que a gente ia encontrar quando clicasse no episódio. Mas fora isso, não falava mais nada. E assim, eu sou extremamente medrosa, mas o ruim é que eu também sou muito curiosa. Então aconteceu de que, sim, eu fiquei com medo, bastante, mas assisti assim mesmo. A questão é que com o passar do tempo, eu fui sentindo que cada episódio se arrastava mais, sabe? Ficava meio puxado de continuar assistindo. E aí, por conta disso, eu demorei muito mais tempo para chegar no fim mesmo das histórias, de tão cansativo que tava. Não me dava mais vontade de continuar ali no meio do caminho, sabe? Mas beleza, a gente chega na segunda temporada e nela as pessoas continuavam sendo muito loucas e o padrão de cada episódio de contar as duas histórias sobre os assuntos diferentes, mas sempre ligando, né, com a tecnologia, continuava. Logo no primeiro episódio dessa nova temporada, a gente já recebe uma belíssima trama de uma empresa que usa inteligência artificial para desenvolver robôs voltados para a área sexual. Sim, aham, é isso aí mesmo que tu pensou agora. E a segunda parte, né, do episódio, já que ele é dividido, era sobre a história de um veterano de guerra que usa a realidade virtual para conseguir superar os traumas que ele viveu na época da guerra, né, dos combates, e que ele não conseguia de forma alguma externar o que ele sentia conversando com a própria família. Então eram assim dois lados bem opostos, né, para se apresentar num mesmo episódio, mas fazia lá o seu sentido, sim. A parte do veterano, inclusive, é bem bacana de ver a evolução, a superação dele. É bem legal. Uma coisa que eu achei, não sei se interessante ou bizarro mesmo, foi que em 2020, 2 anos depois de eu ter assistido Darknet, eu tava falando sobre essa série para uns amigos e eu voltei na página da Netflix para procurar uma informação de um episódio específico lá. E eu percebi que a série não tava mais no catálogo. E assim, talvez eu não tenha procurado muito bem, mas eu realmente tentei procurar de toda forma e não achei nada que dissesse que esse documentário, essa série, enfim, foi tirado do catálogo. E agora para o podcast também eu procurei de novo e eles só sugerem títulos semelhantes, mas Rede Sombria em si não existe mais na Netflix, não. Se não fossem pelas matérias e as imagens no Google Imagens falando sobre essa série na internet, eu já teria começado a acreditar que eu tinha vivido um delírio muito específico do entretenimento, sinceramente. Uma doideira. Darknet foi uma série que eu encontrei assim totalmente por acaso, né? E apesar de depois de um tempo ter ficado um pouco lenta pra mim, eu achei muito boa. Em termos, né? Muito boa em termos. E também muito interessante, porque ela te faz, de uma forma ou outra, te faz refletir sobre o uso da tecnologia mesmo, né? Eu acho que sempre chega um momento em que tu para e pensa, será que eu precisava estar em todas essas redes sociais? E se eu só deletasse tudo, sabe? Acontece bastante quando tu tá assistindo essa série. Foi basicamente assistir sobre um Black Mirror que já tá acontecendo, sabe? Se as coisas bizarras que a gente vê, a gente diz que é, nossa, isso é muito Black Mirror, assim, Darknet já tá acontecendo, sabe? Porque são histórias reais, não é uma coisa que tá sendo baseada. Eu não sei se eu vendi a série muito bem pra vocês, mas esse foi o episódio de hoje.
Se tu ficou minimamente curioso, ou se até já viu mesmo a Rede Sombria, né, Darknet, me fala, por favor, que eu vou gostar de saber que eu não fui a única que mergulhou nessa coisa duvidosa. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios? Até mais! Tchau!